Seja muito bem-vindo a Marketing Proposital Cash. Mais um episódio comigo, Gabriel Reinert e Maria Carolina, minha ilustríssima esposa. Hoje o tema é desânimo. Desânimo na nossa jornada de ter uma vida boa. Faz parte o desânimo. A gente escolheu esse tema porque no momento nós estamos meio desanimados. Então a gente vai bater uma bola com você que também que é empreendedor e está trilhando uma jornada diferente do que os falsos gurus pregam na internet, que sempre está tudo bem, tudo maravilhoso, produtividade a mil, sem perder tempo, aquela falácia que você sabe como é que é. Então a gente vai bater uma bola sobre isso. E aí, Maria Carolina, defina desânimo nesse momento. Meu Deus. Tudo começou porque eu falei pra ele que eu já estava desanimado. Porque ele falou pra mim assim, você vai definir o tema. Eu falei, hoje eu tô desanimada. Ele, então vamos falar sobre desânimo. Vamos falar sobre desânimo. Não é que eu esteja desanimada com a vida, tá? Deixe bem claro isso. Eu sou uma pessoa muito grata a Deus. Eu acordo todo dia agradecendo muito a Deus pela vida que eu tenho. Inclusive, isso é um ponto bem diferente, porque eu falei com o Gabriel essa semana, que eu tava sonhando, tava assim, um sonho bem conturbado e tal, e quando eu acordei, eu lembro que eu abri os olhos e falei assim, ai Deus, obrigado por eu estar aqui na minha vida, que é tão maravilhosa, e não tá no sonho, né? Então, como é difícil você ter uma vida que você acha que é muito boa, e que você quer acordar nessa vida, né? Isso realmente eu vejo pelas histórias das pessoas, né? Que às vezes casamento conturbado, filho e tudo mais. Mas eu sou muito feliz com a vida que a gente tem hoje aqui, que a gente construiu. Mas o desânimo, ele vem. O desânimo, ele vem e a gente não tem muito como controlar. Às vezes a gente acorda um dia, né? Desanimado, porque... ontem eu tava fazendo uns trabalhos e o site ficou ruim e eu não consigo concluir. E aí quando você tem lá a sua lista de tarefas que você não consegue concluir, eu fico um pouco desanimada com isso também. Mas eu acho que a gente tem que pegar dessa lição e tentar nos motivar. Ontem nós fizemos um negócio bem legal, né? Que foi o teste de comportamento, né? Eu acho que, primeiro, a gente tem que saber que desânimo acontece, vai acontecer comigo, com você, vários momentos da vida. A gente tem que saber que, para a gente poder sair do desânimo, a gente tem que conseguir identificar. Então a gente tem que ter a competência de se auto-observar. E você já, logo no início, para mim, já falou o mais importante de tudo com relação à questão do desânimo. Para você resolver o desânimo, que é você ser grato. Ser grato, praticar gratidão é algo treinável, real. Muitos problemas que eu vejo, às vezes, as pessoas sentindo dores emocionais, não conseguindo fazer o que elas querem fazer, se sentindo pouco suficientes, é porque elas não desenvolveram a competência de olhar para o lado, observar e ser grato. Porque, primeiro de tudo, a gente ganha um presente que é a vida. A vida sendo boa ou ruim, na sua opinião, a gente ganhou um presente. E sempre é melhor a gente ter a vida do que a gente não ter a vida. Pelo simples fato da gente saber que a vida existe, ter certeza absoluta, e para você acreditar que existe uma outra vida, tem que ter fé. Então já não é todo mundo que consegue conceber a existência de uma outra vida. Então é a única vida que você tem. Vamos partir desse pressuposto. E aí tem que ser grato mesmo, não tem jeito, porque nós temos, o meu pai até postou hoje pra mim, mandou uma fotinho de um bebê no andador e um ancião, um velhinho no andador. E aí tinha uma frase, aquelas frases motivacionais de gente velha, né, que eu adoro. Viva o intervalo. Porque o início da vida e o final é igual. Então você tem que viver um intervalo. Bem clichêzinho, mas é legoso, é bem legal, porque a gente tem que viver esse intervalo, tanto depois que você passa da vida, né, de criança, até você chegar a ser um idoso. Então você tem que viver esse intervalo intensamente. Claro que vai ter dias que vai ter desânimo, principalmente trabalhar com internet não é fácil. Vai ter dias que vai ter desânimo. Ontem eu estava até assistindo uma aula também sobre isso.
E ela falou assim, muita gente já começa a internet falando assim, eu não vou conseguir. Isso é muito pra mim. A pessoa quer mexer no tráfego, né? Que a gente tá falando bastante sobre tráfego pago lá na mentoria. E não é simples, mas com o tempo e com dedicação você consegue entender o princípio de tudo. Então, muitas pessoas também conseguem. Eu sou do princípio que eu acho que eu sempre falei isso, até pra minha mãe. Eu lembro quando eu fui tirar a minha carteira de habilitação, que aqui é a condução, né? Eu entrei para o com 17 anos, eu falava assim, não, tanta gente dirige, como é que eu não vou conseguir dirigir? Eu já entro com essa mentalidade, tanta gente consegue trabalhar com a internet, por que eu não vou conseguir? Tanta gente dirige, como é que eu não vou conseguir tirar minha habilitação? Como é que eu não vou dirigir? E quando a gente vira essa mentalidade na cabeça, que a gente consegue as coisas. Então, primeiro de tudo é a mentalidade, porque o desânimo vem daqui, a gratidão vem daqui, o você querer fazer as coisas vem daqui. Então, mesmo estando desanimado, a gente tem que tentar se esforçar para que a gente possa ganhar motivação lá do fundo mesmo, para a gente poder fazer o jogo ser diferente. E você falando e eu falando aqui também, eu pensei o seguinte, cara, outra coisa pra gente fazer quando tá desmotivado é conversar, né, com alguém inteligente, alguém que a gente ama. Eu já tô me sentindo melhor, não sei você. Eu também. Também, né? Então, deve ter Meu cara é inteligente. Uma mulher. Meu careca inteligente. Mas não, a gente tá 15 anos juntos é porque a gente gosta de conversar, né? Pelo amor de Deus. Mas a gente muda o nosso estado sendo intencional. Verdade. Então, você já sabe, cara, tô desmotivado. Vou puxar papo com alguém que eu gosto, falar sobre alguma coisa de motivação, cara. É o assunto, sabe? E a gente tá aqui trocando ideia e adrenalizou. Mudou quimicamente, né? Como a gente tá sentindo. A outra sacada que eu acho que é muito legal, e isso funciona muito pra mim, é o que você estava falando. A desmotivação é algo mental. Seja químico, seja psicológico, seja emocional. Mas quando a gente tira daqui e usa a mão para materializar num papel, isso toma outra forma. Parece que ressignifica um pouco o que a gente está pensando, sentindo, imaginando. Então, eu sou muito fã de você escrever os seus objetivos, o seu plano para chegar nesses objetivos e as tarefas do seu dia a dia. Ontem eu fiz isso de novo. Eu estava assistindo uma aula de uma pessoa que eu estou no momento gostando bastante. E eu gostei bastante que ela entra na aula muito usando psicologia. E ela fala bastante sobre a mentalidade, sabe, da pessoa, principalmente que quer entrar no digital. A pessoa que quer entrar no digital, ela entra assim, eu quero, e começa a ver que existem obstáculos, como tudo na vida. Você vai entrar numa empresa, você vai ter obstáculos lá dentro da empresa também. Você vai começar a trabalhar de Uber, você vai ter seus obstáculos, é normal. E aí a pessoa começa a ter os obstáculos e fala, não, isso não é pra mim. E para no meio do caminho, que é o que mais acontece. Ontem também a gente estava ouvindo uma mentorada falando com o Gabriel no telefone. E ela desmotivada porque, eu fiz isso, eu fiz tráfego disso, eu botei as pessoas para ir no site, só 2, 3 pessoas compraram ingresso. E, gente, essa desmotivação, ela acontece o tempo todo. Você tem que perseverar. Não, eu vou conseguir, uma hora vai chegar. Todo mundo que começou com a internet começou com um seguidor. Você tem que perseverar, porque para a pessoa ter hoje milhões de seguidores, a pessoa um dia começou com 0. E se ela não tivesse perseverado, ela não estaria hoje com milhões de seguidores. Então, eu acho que trabalhar com a internet, você tem que perseverar, principalmente porque você trabalha de casa. Então, se você está dentro de casa, você tem armário cheio de comida, você tem horário para fazer almoço, você tem que dar banho nas crianças, você tem que fazer um monte de coisa, lavar roupa, arrumar a casa, fazer tanta coisa ao mesmo tempo trabalhar. Então você tem que ter o tempo. Se você estiver desanimado, você vai fazer de tudo para você não ir para o seu computador trabalhar. Porque se eu estou desanimada, por que eu vou para o computador? Não vou, tem um monte de coisa para fazer dentro de casa, vou fazer dentro de casa. Então, tem que perseverar, ficar ali firme e ir cada vez mais pro foco, mesmo quando tá desanimado.
que me pega muito é eu me comparar com pessoas que eu julgo terem o sucesso, o resultado que eu quero ter. Isso me pega. E a comparação é tão ruim, né? Eu vou te falar, eu saio da desmotivação. Eu normalmente fico na desmotivação assim, rapidinho eu saio. Eu sou desse tipo. Só que se eu começo a olhar para alguém e eu falo, caramba, esse cara tá fazendo o que eu fiz e eu não consegui o resultado, ele tá tendo. Ou ele tá nem vivendo a vida que eu gostaria de ter, não, porque eu amo a minha vida. E eu quero construir a minha vida seguindo as minhas regras. Eu não quero ter a vida de ninguém. Mas aquela pessoa tem a condição de fazer coisas que eu gostaria de fazer e eu não estou conseguindo fazer ainda, eu vou para a tristeza rápido. Então, a desmotivação, quando eu não me sinto capaz de fazer alguma coisa, eu vou para a tristeza rápido. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E, normalmente, quando eu me sinto assim, cara, eu oro e eu trabalho e eu fico bem no dia seguinte. Eu ainda não consigo melhorar rápido, né? Tem, por exemplo, Tony Robbins, defende o seguinte, que quando você sentir alguma coisa ruim, que você sinta por 90 segundos. E aí depois disso, você intencionalmente faça com que você não sinta mais, com práticas. Então, com meditação, com movimentos exacerbados, com grito, com pulo, com coisas que façam o teu cérebro tirar o foco daquele sentimento. Entendeu? Eu nunca fiz isso. Não posso falar minha opinião. Talvez seja uma boa tentar. Mas a ideia de você dar um tempo, um deadline para o que você está sentindo, eu acho interessante. O tempo, ele é bom para tudo. Para você se auto-observar, que é muito importante. Para poder organizar as coisas. A gente fala até sobre isso com o Noah, que ele tem que se organizar, né? Então, ele precisa às vezes de um tempo dele sozinho, brincando de alguma coisa que ele gosta, para ele se organizar, para voltar. Então, assim, todo mundo precisa disso. Não é só ele que é autista, não. Todo mundo precisa disso. Porque você se auto-observar... por exemplo, quando a gente chegou aqui hoje no parque, eu tava desmotivada, a gente já saiu para fazer a nossa caminhada, fizemos 40 minutos de caminhada. E aí, quando eu cheguei, que ele perguntou sobre o tema, eu falei assim, eu tô desanimada. Então, assim, eu já tinha feito exercício, tinha saído de casa, tinha pego o carro, tinha botado Jaclui na escola, tinha feito várias coisas, e ainda assim tava desanimado. Mas eu tive que, na verdade, eu não tinha percebido que eu tava desanimada. Essa é a parte interessante. Quando você falou pra eu pensar, eu falei, não, tô desanimada. Por quê? Porque o cérebro ele quer fugir, né? Eu não quero pensar. Não, tô desanimado, pronto, acabou, não quero falar mais nada. E o cérebro quer se manter em um estado conhecido. Se você tá triste, ele vai se esforçar para te manter triste. Porque aquilo é o conhecido. Ele precisa de menos energia para manter um estado. Sim. Eu não sei se tem embasamento científico que eu tô falando, mas é o que eu sinto. Parece que o cérebro é igual quando eu tô alegre. Parece que é fácil continuar alegre. Parece que é fácil. É mais difícil você falar, agora eu vou ficar triste. Pô, não é muito difícil? E o contrário também. Sim. E aí, foi quando eu parei aqui, me auto-observei rapidamente, vi que eu tava desanimada, falei, expus, né? Externei isso. E aí foi quando você teve a ideia de falar sobre desânimo. E conversando com uma pessoa inteligente aqui, meu marido, percebi que realmente meu humor já está mudando. Já estou com muito mais motivação até de chegar em casa mesmo e fazer coisas que eu já não queria mais fazer hoje. Legal. E pelo menos pra mim, o fim é o seguinte, você ter muito claro pelo que você está fazendo. Não o que você está fazendo. Eu tenho pensado muito sobre isso. Tenho pensado muito sobre bens materiais, sobre o foco que você dá em conquistar as coisas. Eu que sempre fui um cara aguerrido de fazer acontecer e tal, eu tenho pensado muito sobre isso. Muito. O quanto da nossa vida é ditada pela necessidade de conquistar algo. E eu sou plenamente a favor não só da autenticidade, mas da inovação também. Mas a gente tem que estar muito presente se os passos que a gente está dando no nosso dia a dia são nossos, ou se a gente está querendo andar por outras pessoas. Importante isso. E com a internet, como tem um marketing muito massivo, e mesmo você conhecendo as regras, e mesmo você conhecendo o marketing, no nosso caso, né, a gente que é formado, é muito poderoso inconscientemente o marketing. Então a gente tem que estar muito atento
ao que realmente a gente quer, desde o carro que a gente quer comprar até a necessidade do que a gente quer comprar no mercado, sabe? É muito fácil você se desvirtuar do caminho que você intrinsecamente, profundamente desejaria andar. Vou dar um exemplo, como isso é difícil. A gente tem as nossas metas. A gente tem o nosso plano de 10 anos, nosso plano de 5 anos, nosso plano de 2 anos. Marcos que a gente quer conquistar. Eu revisitando o nosso plano de 2 anos, que a gente fez no ano passado, 70% a gente já tem. Era pra eu ficar feliz, né? Não fiquei, fiquei normal. Ah, legal, pô, maneiro, tamo indo bem. Cara, peraí, entendeu? Então você começa a se questionar, será que era isso mesmo que eu queria? Ou será que eu não tô dando valor para as coisas que realmente eu quero? E que já conseguiu. E que já conseguiu. Então esse trabalho de se auto-observar e tentar entender se é isso mesmo que você quer, eu acho que é importante para você quando estiver desmotivado, sabe? E é muito importante botar no papel as coisas, né? Ontem eu coloquei novamente umas metas só desse ano agora. Eu sei que a gente tem nossas metas, né? Que a gente sempre conversa junto. De 2, 5 e 10 anos. Mas eu ontem coloquei algo mais momentâneo, até dezembro. Só que muito interessante, porque como eu já tinha escrito com você as metas de 2, 5 e 10 anos, para eu fazer uma meta mais curta foi muito melhor. Claro, porque você está trilhando um caminho. Você não está tirando do nada, não está criando nada, né? Você está trilhando um caminho que eu preciso fazer para alcançar aquilo. Exatamente. Então, colocar no papel é, assim, muito poderoso. E você rever também, eu acho bem, bem poderoso isso. Ontem eu coloquei num pedaço, assim, da minha agenda, pequeno, que eu falei assim, aqui eu vou ver sempre, sabe? Porque é o que vai te trazer motivação, não. Eu quero chegar aqui, se eu não fizer nada, eu não vou chegar aqui. Tem um ponto muito importante que as pessoas não sabem disso. Não sei se você sabe disso, inclusive. A gente só consegue pensar, a gente só consegue elaborar um pensamento que a gente conseguiria escrever. A gente só consegue intelectualmente elaborar algo que a gente consegue colocar no papel. A gente não tem a capacidade do cérebro de escrever e pensar coisas diferentes, entendeu? E o nível de um acompanha o outro. Então, escrever é muito importante. Muito. E lá na faculdade, quando eu fiz há 19 anos atrás, na aula de criação, uma coisa que nunca saiu da minha cabeça é a teoria da comunicação e isso que eu vou falar agora. Que você, isso na época já tinha sido provado cientificamente, que você pegar um papel e escrever, eu não sei se um iPad é a mesma coisa, né? Mas você pegar uma caneta e escrever, você consegue pegar aquele conhecimento, absorver aquele conhecimento muito mais do que se você digitar. Isso eu já sabia, já, também. Sabia? Sabia. Eu não sei quantas vezes mais, eu também não lembro o estudo, mas eu lembro da faculdade isso. De escrever, sim, muito mais que digitar. Então, é importantíssimo você ser capaz de elaborar o porquê de você estar desmotivado. Né? Sim. Eu acho que é isso, então. É importante você se auto-observar, você tentar quebrar o padrão de você estar desmotivado conversando com alguém, você desenvolver a capacidade de ser grato, você escrever para potencializar isso tudo e aceitar que vai ter momentos que você vai estar desmotivado. Que o que vai fazer você sair dessa desmotivação e ir para cima é ter clareza do que você realmente quer alcançar. E para isso é importante você ter objetivo. Você não tem que tentar ser um personagem, porque nunca o final dessa história é bom. Nunca. Você não ser sincero com você nunca é bom. Nunca, 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 nunca. Bem, obrigado por você ter assistido até agora. E o que a pessoa tem que fazer aqui no canal, Maria Carolina? Pelo amor de Deus, se inscrever aqui, ó. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações para você sempre saber quando tiver um episódio novo. Compartilhar com seu amigo. Compartilha pelo menos aí com umas 3 pessoas que você acha que não está motivada nesse momento. Compartilha aí pelo menos com as 3 pessoas. E seguir a gente nas redes sociais.
Ó, minha rede social e Instagram e TikTok, Maria Carol Gomes. E eu sou Gabriel Reinert Oficial, Gabriel Reinert Oficial. Ó, eu quero saber muito qual é o teu pensamento sobre desmotivação. Tanto como você se desmotiva normalmente, sobre o quê? E também quero saber o que você faz normalmente para voltar e dar a volta por cima. Quero muito saber, coloca aqui nos comentários. Agora também, se alguém quiser entrar no digital, o que que a pessoa precisa fazer? Aqui embaixo tem um link. Quando você estiver desmotivado, você vai ter alguém do teu lado te ajudando. Isso aí. Aqui embaixo tem um link, que é uma consultoria rápida, uma análise de perfil, onde eu vou criar um diagnóstico para você do seu momento atual e vou criar um plano de ação. Eu e você, 40 minutos, rapidinho, poderoso e gratuito, online e gratuito, eu e você. E quero aproveitar e fazer um convite também. No dia 14 de agosto, se você estiver assistindo esse podcast antes disso, vai acontecer um evento online gratuito também, um workshop, sua primeira mentoria em 24 horas. Vou te ensinar como que você pega o seu conhecimento, cria uma mentoria e vende isso na internet. O link está aqui embaixo também, faz a tua inscrição. Isso aí. Tchauzinho. Tchau.